Olá, o meu nome é Luma Miranda, eu sou leitora de português no Brasil na Universidade Ötvös-Loránd, em Budapeste, na Hungria, e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho Análise Articulatória das Consoantes Laterais do Português brasileiro, produzidas por aprendizes húngaros de português língua adicional, um estudo de imagem de ultrassom da língua. Esse trabalho eu desenvolvo em conjunto com os meus colegas húngaros do Departamento de Fonética da Universidade. Bom, apenas para dar uma contextualização do lugar onde eu ensino, na ELTA nós temos um curso de graduação de bacharelado e licenciatura em português, nós temos aproximadamente 60 alunos no departamento e a partir do segundo ano os alunos têm aula com leitores do Brasil e também de Portugal. O tema do nosso trabalho tem a ver com o sistema consonantal do português brasileiro, especificamente com as laterais. Então, nós sabemos que no português nós temos a lateral alveolar e a lateral palatal. No sistema fonológico do húngaro, por outro lado, nós temos a presença da lateral alveolar e na região palatal nós temos a presença do glide. E nesse trabalho, vocês vão observar que os aprendizes húngaros, eles têm dificuldades na pronúncia da lateral palatal, porque geralmente eles pronunciam o glide no lugar desse som. Em relação às oposições fonológicas, nós sabemos que a diferença entre a lateral alveolar e a palatal somente ocorre na posição intervocálica das palavras. Então, nós temos pares mínimos no português, como mala e malha, mas também podemos encontrar pares mínimos formados também como glide, como em tela, telha e teia. A lateral palatal no português brasileiro possui 3 alofones, então, além da lateral palatal, nós podemos ter a lateral palatalizada e o glide em alguns dialetos. Então, uma palavra como bolha, ela pode ser pronunciada como bolha, bolha ou então boia, e nós sabemos através de estudos sociolinguísticos que a variante do glide é geralmente estigmatizada na sociedade brasileira, porque quem pronuncia boia geralmente são pessoas do interior e com baixa escolaridade. A diferença articulatória entre esses dois sons, como vocês podem ver aqui na figura, ela tem a ver com a posição da parte dorsal da língua, que na lateral alveolar está abaixada, como vocês podem ver na esquerda, e na lateral palatal, essa parte dorsal da língua está levantada. Em um estudo anterior que nós fizemos com medidas acústicas desses dois sons, vocês podem ver aqui no lado esquerdo a produção dos 3 sons, lateral alveolar em verde, lateral palatal em roxo e glide em vermelho. Vocês vão ver a produção dos falantes nativos e a trajetória dos formantes é diferente nas 3 consoantes. Se a gente olha para o lado direito e vê o gráfico dos aprendizes húngaros de L2, nós vamos observar que a diferença mais nítida é apenas entre a lateral alveolar e os sons palatais. Quando a gente observa mais de perto a lateral palatal e o glide, a gente observa que há uma sobreposição desses valores, da região medial da consoante até o final, o que significa que essa consoante, essa lateral palatal, está sendo produzida de uma maneira muito parecida com a do glide. Se a gente fosse perguntar por que esses problemas de pronúncia ocorrem quando estamos aprendendo uma língua estrangeira, há várias teorias que explicam por que isso acontece, e nós sabemos que a aquisição de sons da L2 ocorre de diferentes maneiras, a depender da interação entre os sistemas sonoros da L1 e da L2. Então, para exemplificar, no caso da lateral palatal, nós sabemos que ela não existe no húngaro, mas no sistema fonológico do húngaro nós temos 2 sons parecidos com esse, que seria a lateral alveolar e o glide. E o que pode acontecer é os aprendizes húngaros ouvirem esse novo som da lateral palatal e interpretarem o som como se fosse um som já existente na língua deles. E quando isso ocorre, a pronúncia desse aprendiz, ela vai sempre estar trazendo um som que já existe na língua dele, e aí o professor tem que dar uma atenção para esse tipo de pronúncia do aluno e ajudá-lo a perceber a diferença entre esses 2 sons. Em relação à teoria da hipótese da marcação diferencial, nós sabemos que a lateral palatal é considerada um som marcado, porque esse som está ausente na maioria dos inventários fonológicos das línguas do mundo. Quando o som da língua-alvo, que difere da língua nativa, é marcado, como é o caso da lateral palatal, problemas de aprendizagem podem ocorrer. É o que eu venho observando durante as minhas aulas de português.
Em relação às perguntas dessa pesquisa e as hipóteses, nós temos a primeira. Os aprendizes húngaros de Plá produzem a lateral alveolar? Nós acreditamos que sim, porque esse som existe na língua deles. Em relação à lateral palatal, nós acreditamos que esses aprendizes irão produzir o glide em vez da lateral palatal. E também esperamos que alguns aprendizes com maior nível de proficiência vão empregar a produção da lateral palatalizada, que é um alofone da lateral palatal, tentando aproximar sua produção desse fonema do português do Brasil. Os objetivos desse estudo articulatório são analisar se aprendizes húngaros de Plá produzem a diferença entre a lateral alveolar e a lateral palatal, mas também entre a lateral palatal e o glide. Nós também pretendemos aprofundar o estudo acústico anterior com esses resultados articulatórios baseados em imagem de ultrassom da língua. Em relação ao método, nós criamos uma lista de 56 palavras que formam pares mínimos com os sons-alvo e também com sons distratores, que nesse caso foram os R's do português. Na tarefa de produção, nós utilizamos a frase veículo. Eu disse, por exemplo, tela 6 vezes, então todas as palavras alvo, com sons-alvo foram produzidas dentro dessa frase, e nesse estudo nós trazemos resultados de apenas 6 palavras, que são as palavras tela, telha e teia, e vela, velha e veia. Os participantes desse estudo são 4 falantes nativos de português brasileiro, todas mulheres, todas elas vindo de diferentes cidades do Brasil, mas todas cidades ditas urbanizadas. 10 falantes húngaros foram incluídos nesse estudo, sendo 8 mulheres, todos vindo de Budapeste, e eles possuem um nível intermediário de proficiência em língua portuguesa. Em relação à gravação, nós fizemos essa gravação no laboratório de fonética da universidade. As sentenças foram apresentadas em uma tela de computador, 5 repetições de cada sentença por sujeito foram gravadas em ordem aleatória, e nós também gravamos as imagens de ultrassom da língua, ao mesmo tempo em que gravamos o sinal acústico. O sinal da fala, então, foi gravado com o microfone montado na cabeça, como vocês podem observar nessa figura, com o meu colega húngaro usando o capacete de gravação. E depois esse sinal da fala foi alinhado automaticamente com a gravação de ultrassom pelo software de gravação. Em seguida, a segmentação dos fones foi feita com um alinhamento automático e corrigida manualmente no software Prat. Os resultados que nós vamos mostrar para vocês é baseado nos contornos da língua, que foram desenhados no ponto medial das consoantes T, V, L, L, Y, como vocês podem ver aqui. E essa imagem mostra justamente a imagem de ultrassom. Na imagem de ultrassom, vocês podem observar a parte anterior da língua, ou a ponta da língua, a parte dorsal, e também a parte posterior. Agora vamos falar dos resultados. Vamos começar a falar dos resultados dos falantes nativos, no nosso grupo controle aqui na esquerda. Então, os sons estão representados por cores diferentes. A lateral alveolar está na cor verde, a lateral palatal na cor azul e o glide na cor vermelha. Então, podemos observar que, em primeiro lugar, que a lateral alveolar ela é claramente diferente dos sons palatais. O contorno é bem diferente dos outros dois. Em relação à diferença entre a lateral palatal e o glide, nós observamos que a parte posterior da língua é mais avançada no glide. A parte anterior da língua é mais baixa na produção do glide também. E a parte dorsal, ela é mais alta no glide em todos os falantes, apesar da gente observar que essa diferença é um pouco menor nos falantes N1 e N2. Em relação aos aprendizes de L2, no lado direito agora, nós vamos observar que o contorno da lateral alveolar também é claramente diferente das palatais. Em relação à lateral palatal e o glide, nós vamos observar que a parte posterior da língua é mais avançada no glide. Esse parece ser o caso apenas para os locutores 3, 5 e 7. Em relação à parte anterior da língua, ela é mais abaixada no glide. No L7, sim, mas talvez também seja o caso de L2 e L5. Em relação à parte dorsal, ela é mais alta em todos os falantes no glide, apenas um pouco no caso de L3, L4, L5 e L7. Então, o que nós podemos tirar de conclusão desse estudo? A diferença é bem grande entre a lateral palatal e a lateral alveolar nos dados dos falantes de L2, comparados com a produção dos falantes nativos. A diferença já é pequena entre a lateral palatal e o glide, e os resultados articulatórios, eles são muito parecidos com os resultados acústicos que nós tivemos. O que nós podemos concluir? Que alguns aprendizes de L2, eles tendem a pronunciar a lateral palatal mais próxima do glide ou então da lateral palatalizada. Então, a nossa primeira hipótese de que os aprendizes húngaros de Plá produzem a lateral alveolar, ela foi
confirmada. A segunda hipótese também, porque a gente observou que nós temos alguns aprendizes que produzem a lateral palatal como um glide e outros que produzem como uma lateral palatalizada. Nos próximos passos dessa pesquisa, nós vamos aplicar um teste de discriminação perceptiva dos sons-alvo. Também queremos formular um design de um treinamento fonético da lateral palatal e aumentar o número de participantes. Muito obrigada pela atenção e aqui está o meu e-mail, caso queiram entrar em contato. Muito obrigada.